Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, sou professora de matemática e hoje nós vamos ter uma aula sobre polígonos. Mas antes de começar o estudo sobre polígonos, nós temos que primeiro saber o que de fato é polígonos, né, gente? Definição: são figuras planas e fechadas, ou seja, limitadas por segmentos de retas, sem curvaturas. Vou ressaltar aqui também, tá, gente, que segmentos de retas também que não se cruzam, tá? Trouxe aqui alguns exemplos, vamos verificar. No primeiro exemplo aqui eu tenho um triângulo. 3 segmentos de retas, fechados, sem curvatura e sem linhas que se cruzam. Então sim, essa é a minha primeira figura, é um polígono. Já aqui a minha segunda figura, vocês já podem ver de cara que ela tem, ó, essa curvatura. Então a gente já descarta, pois essa figura ela não vai ser um polígono. Tenho aqui essa terceira. Ela tem essa ponta meio para dentro, mas sim, é polígono. Por quê? Porque tem os segmentos de retas que não se cruzam e também não existe nenhuma curvatura. Então essa figura plana é sim um polígono. E aqui, olha, já de cara também 2 segmentos que se cruzam. Então também descartado, pois não vai ser polígono. O que você vai aprender hoje? Polígonos regulares, polígonos convexos e a soma dos ângulos internos e a soma das diagonais. Mas primeiro a gente tem que relembrar os elementos de um polígono. A gente sabe que polígonos são figuras planas e a gente vai relembrar os elementos que compõem a figura plana, que são, no caso, a vértice, o ângulo e os lados. Em todo polígono encontramos 3 elementos, que é a vértice, o lado e os ângulos, como eu já falei. Nós vamos relembrar o que é cada um deles. O vértice é o ponto em que 2 ou mais retas ou arestas se encontram. O lado é correspondente a cada segmento de reta que une vértices consecutivos. E o ângulo é a medida de abertura entre 2 segmentos de reta. Eu usei aí o exemplo do triângulo. Então, como exemplo, eu trouxe aqui o triângulo para vocês. É bem mais fácil da gente ver no nosso dia a dia. E aqui a gente vai identificar os vértices. O que seriam os vértices? Como eu disse, é o ponto de encontro de 2 semirretas, que seria então, ó, onde elas se encontram, seriam os bicos. Esses são os vértices. E eu nomeio os vértices com as letras maiúsculas. Então, eu posso nomear aqui como A, B e C, né? São os pontos do vértice desse triângulo. Como também tem os lados. Os lados são os segmentos de reta. Que é exatamente, ó. Aqui eu tenho o lado AB e a gente identifica como AB e um traço em cima, que é o segmento da reta AB. Desse lado eu vou ter o AC e aqui embaixo eu vou ter BC. Então nesse triângulo eu tenho 3 vértices e 3 lados, lado AB, AC e BC. Como eu também vou ter os ângulos, tá, gente? Não esquecemos dos ângulos. E os ângulos, como que a gente identifica os ângulos, né? A letrinha com o chapéuzinho em cima. Vou ter então o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Vou colocar aqui o L de lado, o A de ângulo e o V de vértice. O vértice A, o vértice B e o vértice C. Vale observar, gente, que o quê? O nosso polígono ele tem que ter o mesmo número de lados, de ângulos e de vértice. Então, se eu tenho aqui 3 vértices, eu vou ter, consequentemente, 3 ângulos e 3 segmentos de reta. Nomenclatura. O que seria a nomenclatura, gente? É a lista de nomes, né? Para a gente aprender sobre polígonos, nós temos que saber o nome de cada um deles. O mais simples, né, é o triângulo. A gente começa a contar a partir do triângulo, né? Porque é impossível a gente desenhar um polígono com apenas 2 pontos. A partir de 3 pontos, eu consigo, então, fazer um triângulo. Número de lados. Com 3 lados, eu vou ter o triângulo ou trilátero. Com 4 lados, eu vou ter o quadrilátero, né, que é o mais conhecido aí, o quadrado, por exemplo. O pentágono, o hexágono com 6 lados, o heptágono com 7 lados, o octágono com 8 lados, o eneágono com 9 lados e o decágono com 10 lados, né, gente? Aí tem também o 11, o 12 e os 15 e os polígonos de 20 lados também. A gente usa principalmente, né, do 3 ao 10. Mas, professora, como que eu vou lembrar o nome de tudo isso? Basta a gente lembrar dos principais. Triângulo, de 3 ângulos. Quadrilátero, 4 lados, como eu já disse, tem um quadrado, né, bem simples. E o pentágono. Basta a gente lembrar aí que o Brasil é pentacampeão mundial. Quer dizer que o Brasil foi campeão quantas vezes? 5, por isso que é penta.
6 é hexa, 7 é hepta, né? A gente usa mais até o 10, né, gente, que é o decágono. Nós vimos alguns exemplos de polígonos, né? Mostrei o triângulo, mostrei aquele que parece um M. Só que existem vários tipos de polígono, né, gente? A gente tem a classificação dos polígonos regulares e os polígonos irregulares. A gente vai ver o que são os regulares agora. Polígonos regulares são polígonos em que todos os lados e ângulos são congruentes. Se caso contrário, serão irregulares. Eu trago como exemplo, mais uma vez, o triângulo, né, gente? A gente usa bastante o triângulo aqui. O triângulo, será que ele é regular ou será que ele é irregular? Aí eu respondo depende. Por quê? Porque a gente conhece o triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero é porque contém os lados e os ângulos congruentes. Quer dizer que os lados e os ângulos possuem a mesma medida. Então, o triângulo equilátero, ele é sim regular, porque possui os lados e os ângulos congruentes. Porém, se for o triângulo isósceles ou escaleno, que a gente sabe que tem medidas diferentes, ele já passa a ser irregular. Outro exemplo também é um quadrado. Qual a definição de quadrado? Quadrado é um quadrilátero que possui 4 lados iguais e ângulos de mesma medida. Então, sim, o triângulo, o quadrado e o pentágono, por exemplo, também é um exemplo de quadriláteros regulares. Agora a gente vai ver os exemplos dos irregulares. E como exemplo de polígono irregular, eu trouxe o caso do trapézio, né, gente? Porque vocês acham que essa ponta aqui vai ter a mesma medida de ângulo desse aqui? Aqui é um ângulo reto, que vale 90 graus. Esse aqui a gente não tem, mas a gente sabe que não é a mesma medida. Então, o trapézio é um exemplo de polígonos irregulares. Por quê? Porque o irregular é o que possui lados ou ângulos diferentes. Só vai ser regular se o polígono possuir todos os lados e ângulos congruentes. Agora a gente vai ver o exemplo de polígonos convexos, né, gente? Tem aí os polígonos regulares, irregulares. Agora a gente vai ver o convexo e o côncavo. Polígonos convexos. Dado 2 pontos quaisquer internos ao polígono, se o segmento de reta formado por esses 2 pontos estiver totalmente contido no polígono, este será convexo. Caso contrário, não será convexo, será côncavo. Então, a nossa definição diz o quê? Diz que dado o polígono, eu tenho que ter 2 pontos, né, um segmento de reta totalmente dentro do polígono. Se em algum momento ficar um pedacinho para fora, já não vai ser convexo. Como assim, tia Jéssica? Vamos lá. Eu tenho aqui o triângulo novamente. Como eu disse para vocês, o triângulo a gente usa bastante na matemática, né, gente? Dado 2 pontos qualquer internos dentro, eu vou ter então 2 pontos aqui. Eu traço o segmento de reta. Que não ficou tão reto, tá, gente? Dado o segmento de reta, está totalmente dentro do triângulo. Então, sim, o triângulo é um polígono convexo. Agora vamos ver um outro exemplo de polígono não convexo, que é o côncavo. Os polígonos convexos são os polígonos que eu consigo, né, por um segmento de reta totalmente dentro da figura. O que seria então, Jéssica, o polígono não convexo, o polígono côncavo? Seria o polígono, por exemplo, aqui desse pentágono de ponta para dentro. Por quê? Porque se eu pegar um ponto aqui, ó, e outro ponto aqui, e eu querer ligar um segmento, a gente percebe que essa partezinha aqui vai ficar para fora. Então, esse polígono, o pentágono de ponta para dentro, ele não vai ser convexo, ele vai ser côncavo, porque a definição de polígono convexo é, dado 2 pontos, esse segmento de reta tem que estar totalmente interno ao polígono. Outra definição também que a gente pode dar aos polígonos convexos é que todos os ângulos internos a esse polígono não possam ter nenhum dos ângulos maiores que 180. Por exemplo, esse bico aqui, ó, a gente sabe que o ângulo reto, ele vale 180, não é isso? Se a gente fosse desenhar, seria mais ou menos isso, o ângulo reto. Ele teria meio círculo, né, como os alunos dizem. Vocês acham que tudo isso aqui passa de 180? Com certeza, vai estar quase fechando aí os 360 graus. Então, outra definição para ficar mais clara para vocês sobre polígonos convexos e não convexos é que os não convexos, normalmente, gente, sempre mesmo, ele vai ter ponta para dentro. Então, os não convexos são polígonos com ângulos congruentes, menores que 180, e os côncavos vão ser maiores que 180 graus, né? São os de bico.
E como vocês viram, existem muitos polígonos com vários lados, vários ângulos, muitos nomes estranhos. Mas aí a gente tem as fórmulas para a gente descobrir que polígono exatamente a questão está falando, né, gente? Porque, como sempre, a matemática ela sempre usa aí o meio das fórmulas, né, que é para facilitar a gente encontrar determinada coisa. Então a gente vai ler aqui as fórmulas que a gente encontra a soma dos ângulos internos e as diagonais de quaisquer polígono. Fórmulas. As fórmulas são muito presentes na nossa disciplina e nos ajudam a encontrar as medidas dos ângulos e o número de diagonais do polígono, né? Eu vou ter aí, então, a fórmula da soma dos ângulos internos. S de soma igual a N menos 2 vezes 180. Voltando então aqui para o quadro, gente, soma dos ângulos internos, né? A gente usa essa formulazinha aqui. S de soma é igual ao número de lados, tá, gente? Esse N é números de lados, menos 2 vezes 180, né? É a forma aí da gente encontrar a soma dos ângulos internos de quaisquer polígono. Vamos testar então. Vamos testar do triângulo, que é mais simples, se a gente está falando de triângulos. A soma do triângulo, o triângulo tem quantos lados? 3, né? 3 menos 2 vezes 180. 3 menos 2, 1. Vezes 180, 180. Então a gente já aprende, acho que desde o 7º ano, que a soma dos ângulos internos de quaisquer triângulo é 180, né? E só comprovando aqui para vocês. Agora vamos ver outro exemplo do pentágono. Vamos ver então agora a soma dos ângulos internos do polígono regular, né, gente? Lembrando que o polígono regular possui todos os ângulos congruentes. O polígono, o pentágono, ele tem quantos lados? Então meu pentágono tem 5 lados, menos 2 vezes 180. Fazendo aqui a conta então, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180. Você aí do outro lado chuta na cabeça? Não? A soma então, gente, vai dar 540 graus. Isso a soma dos ângulos internos do pentágono. A gente sabe que o pentágono tem 5 lados, não é isso? Então, se eu dividir 540 por 5, então se a soma dos ângulos internos de um pentágono regular dá 540, e a gente sabe que o pentágono tem 5 lados, se tem 5 lados, tem 5 ângulos. Cada ângulo, então, vai valer quanto? Basta eu pegar, ó, o 540, dividir ele por 5, número de lados, eu vou ter então 108 graus. Cada ângulo do pentágono vai valer então 108 graus. Nós vimos então aí a fórmula da gente encontrar a soma dos ângulos do polígono regular, né, os ângulos internos. A gente vai ver agora a fórmula das diagonais. Soma das diagonais, C, que é diagonal, igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Apareceu mais letra, normalmente o aluno... Lembrando, né, gente, que o D é de diagonal. O N, como a gente viu agora há pouco, é o número de lados, né? Então, vou usar aqui o pentágono novamente. O pentágono é 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. Continuando, então, aqui, ó. 5 menos 3, 2 sobre 2. A gente pode já fazer aqui na mente, gente. 5 vezes 2, 10. 10 por 2, 5. Ou então você pode partir direto para o corte. Se eu tenho 2 em cima, dividindo por 2 embaixo, então o nosso pentágono regular ele vai ter 5 diagonais. Teste o que você aprendeu. 1. Os polígonos podem ser classificados como convexo e não convexo. A respeito dessa classificação, assinale a alternativa correta. Né, gente? Vale lembrar aí que quando a gente for ler alguma questão, a gente tem que ler de forma que a gente compreenda a questão. Aqui a gente está falando do polígono, né, a classificação do polígono convexo e não convexo. Vamos ver então os nossos itens. No item A, um polígono é dito convexo quando possui todos os lados iguais. É isso que torna o polígono convexo? Não, né, gente? O polígono convexo, ele pode sim ter todos os lados iguais, mas não é isso que o torna convexo. O item B. Um polígono é regular quando possui lados congruentes. Meia verdade, né, gente? Não só os lados, como também os ângulos. Mas a gente não está pedindo aqui a definição de regular. A gente quer saber do convexo ou não convexo. Analisando agora o item C. Um polígono é convexo quando qualquer segmento de reta que possui extremidades em seu interior, né, quando o segmento de reta está dentro, não possui pontos fora dele. Então, sim. Essa é uma das definições de um polígono convexo. Vamos analisar o item D. Um polígono é dito regular quando o segmento de reta possui ponto dentro e fora dele? Não, né, gente? Então, o nosso item correto aí é o item C.
Questão 2 aqui. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo é igual a 2.340 graus. Quantos lados esse polígono possui? A gente observa aqui que nessa questão ele já dá o resultado final da soma. Então, se está falando de soma, é aquela nossa primeira fórmula aqui, gente. Ó. A soma dos ângulos internos vai ser n menos 2 vezes 180. E ele já dá, ó, a soma. Ele quer que a gente descubra, então, ó, o n que está faltando. Então, a gente tem 2.340 graus e todo o resto, né, aqui da equação. Agora ficou um pouquinho mais simples, né? Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai ter que colocar em evidência aqui aí um n. Vamos por parte. O 180 está multiplicando aqui, não é isso? Se eu jogar ele, ó, para esse lado, ele tem que vir o quê? Dividindo. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou colocar 200 ou 2.340 sobre 180, dividindo, igual a n menos 2. A gente pode dividir 2.340 por 180 ou podemos simplificar essa divisão, né, gente? Se eu tenho 0 em cima e eu tenho 0 embaixo, corta ele para facilitar. Mas ainda quanto é que fica 234 dividido por 18? 234 por 18 igual a n menos 2. Dividido aqui, a gente vai obter o resultado de 13. Então, 13 vai ser igual a n menos 2. A gente ainda quer saber quem, gente? O n, né? A gente tem que achar o valor do n. Então, a gente vai passar o que for número para um lado e deixar a letra isolada. Eu tenho aqui desse lado o menos 2. Se eu passar ele para o outro lado, ele está negativo. Então, ele vai ter que passar positivo. Então, eu vou ficar aqui, ó, 13 mais 2. Igual o n que sobrou. 13 mais 2, 15. Então, eu vou ter n. N é o valor de 15. Então, nesse caso, eu vou ter aí um polígono de 15 lados. Vamos observar aqui os itens. Item A, 13 lados. Item B, 15 lados. O item C, 17 lados. E o item D, 19 lados. Como a gente já fez a nossa continha, é o item B. Questão 3. Um polígono convexo possui 25 lados. Qual é o número total de diagonais que esse polígono possui? A questão, ela já dá o número de lados, né? Diz que o polígono possui 25 lados. E o que a questão quer saber? O número de diagonais. Então, a gente vai aplicar aí a formulazinha do D. Bora lá. Quem lembra? D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Então, a gente vai só substituir aqui os valores que já foi dado na questão. O D é o número de diagonal que eu quero encontrar. N, ele já deu o valor na questão, que é 25. Então, vai ficar 25 vezes 25 menos 3 sobre 2. 25 a gente repete, a gente vai subtrair aqui, ó. 25 menos 3, 22 sobre 2. Repetindo aqui, né, gente? 25 vezes 22 sobre 2. Eu posso simplificar nessa divisão para tornar mais prático para a gente. Então, vou aqui, ó, dividir 22 por 2. 22 por 2 é 11. Então, a gente vai ficar aqui com 25 vezes 11, que aí já não precisa dividir mais nada. E a gente multiplicando 25 vezes 11, a gente vai encontrar o valor de 275 diagonais. Então, nosso item correto, A, 200, B, 225, C, 250 ou D, 275. Vai ser, então, o nosso item D. Então, na aula de hoje, a gente vimos os polígonos, né? O que são polígonos regulares e irregulares. O que são polígonos convexos. Vocês lembram o que é polígonos convexos? Polígonos convexos são polígonos que eu consigo, ó, ligar o segmento de reta totalmente dentro da minha figura plana. E o polígono regular é aquele polígono que possui lados e ângulos congruentes, né? O quadrado é um polígono regular, lados iguais, ângulos iguais. O triângulo depende, né? Porque a gente sabe que tem um equilátero, todos os lados ângulos iguais, e tem o isósceles, escaleno, que já possui outras medidas. A gente também viu aí, né, as fórmulas, que é a soma dos ângulos internos e a fórmula das diagonais de quaisquer polígonos regulares. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre polígonos, uma parte que, sinceramente, eu amo da matemática, que é a geometria. Então, ó, siga, curte e compartilhe nossos vídeos do canal. Tchau, tchau!